É isso aí, galera. Paradinhas Podcast, no oferecimento de Dracofarma, Jardim Mac Roçadeiras e Powercore, o seu pré-treino com Tadalafila. E hoje eu tô aqui, galera, ó, fiz uma lista aqui porque o homem é bravo, tá? Olha só, o homem é fisiologista, anatomista, patologista, professor de ciências biológicas do ensino superior e magnata. Que história é essa? Doutor Rodrigues. Olha, é uma honra estar aqui no Paradinhas Podcast. Eu quero te agradecer aqui, tá? Pelo convite e a honra de estar aqui junto com você. Eu já vou explicar essa história aí do magnata. Foi uma brincadeira, na realidade eu casei tem mais ou menos ali 2 semanas, né? E a minha esposa sempre soube que eu sou fã da Carreta Furacão. Então, assim, o trabalho que é feito... Olha aqui. Teve gente falando bem, Rodrigues Sujo, teve gente falando mal, teve gente dizendo que eu não tinha o que fazer. Então eu casei numa sexta-feira, aluguei, a minha esposa fez uma surpresa pra mim, alugando a Carreta Furacão, eu fiquei extremamente feliz. E ali os meus 50 convidados, a gente foi andar de Carreta Furacão na principal ali de Belo Horizonte, né? Ali na Silva Lobo. Então, aí o que acontece? Provavelmente alguém pegou essa imagem aí e repassou para um site de fofoca e saiu como magnata, né? Doutor Rodrigues Sodi, um Isso. magnata de Belo Horizonte, casou e contratou a Carreta Furacão. Parou a principal avenida de Belo Horizonte fazendo tumulto. O que Mas não vocês foi bem acham assim. disso? Eu parei umas 16h30, 17 horas, realmente estava iniciando um O que processo ali seria de... do Brasil se não fosse o Léo Dias? Mas Pô, foi muito bom. bacana, cara. Foi excelente. Eu Bacana. queria trazer uma coisa diferente para minha vida, né? Uma coisa que não seja tão engessada. Até porque a vida, por si só, ela precisa sempre de novidade, né? Eu Para não que a gente gostei possa que eu não vi continuar o vivendo. Goku. Você contratou fofão. O Goku tava correndo na rua, entendeu? Sem água. Bichão, você tá aqui hoje, cara, pra dar uma aula pra gente de peptídeos. A galera tá cobrando esse programa aqui. Cara, a galera tá com muita dúvida. E É, você é a entidade hoje aqui no é assim. estado. Então, assim, como fisiologista e tem uma participação de bioquímica dentro dessa grade, que é uma área que eu posso falar ali com propriedade, o peptídeo, o estudo dele já iniciou logo no começo da diabetes, onde a gente tem uma literatura rica ali, onde morria-se muito pelo alto índice glicêmico, né? Então, o pâncreas deixava de produzir essa cadeia menor de ligações de peptídeos, polipeptídeos ali, para poder quebrar o açúcar no organismo, então o paciente entrava em coma. Então, com os estudos preliminares, um cientista ele conseguiu retirar esse peptídeo dentro do pâncreas de um cachorro, né? Em um hospital onde tinham mais ou menos ali 150 crianças em estado de coma, ele conseguiu reviver todas. Então, a gente tem essa primeira história do peptídeo já ali chegando nessa propriedade de mais de 100 anos, se eu não me engano, isso. Então, isso não é tão novo como parece, né? Até, por exemplo, quem é diabético e faz o uso de insulina é um peptídeo. Então, hoje está ganhando espaço esses novos GLP, né? Esses indutores ali de emagrecimento que foi o primeiro antes do Monjaro, a semaglutida, né? Que é o primeiro peptídeo que abre a chave da célula para poder entrar ali a glicemia e fazer aquele processo de ciclo de Krebs, entendeu? Então, o peptídeo ele não é uma novidade, mas ele ganhou uma propriedade ali de informação muito grande, porque com os avanços, então eles estão conseguindo isolar essas pequenas cadeias menores e fazerem grandes propriedades dentro do organismo, né? Uma delas que eu quero dizer para vocês, com esses estudos, é você pegar a ideia do que a natureza é. Então, essa ideia da natureza do ser humano você vai encontrar nos animais, você vai encontrar nas plantas, que é o quê? É uma cadeia genética dentro do núcleo da célula, né? Então, ali contém todas as informações que cada célula
vai ter uma participação ativa quando recebe um peptídeo. Então, recebi, por exemplo, um peptídeo ali relacionado, que eu até deixei separado, muito legal, que é o BPC 157. Então, quando esse peptídeo ele percorre a circulação sanguínea, ele entra em células especializadas em, por exemplo, promover a cura dos tendões. Então, ele vai entrar ali na célula especializada no líquido sinovial, nas células que são especializadas em renovação celular. Então, o BPC 157, o que ele vai fazer? Ele vai promover a cura de tendões, ligamentos, ossos, tecidos moles, além de proteger o revestimento gastrointestinal. Então, o que que essa molécula pequena faz? Posso Pode, abrir claro. aspas. Então, a cura do meu epicondilite tá aí, ué. Então, o que que acontece? Quando a gente entra num processo inflamatório, a gente acorda células especializadas para que elas possam trabalhar ao nosso favor. Só que a gente tem uma cadeia genética, né, que é o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, que ali ele contém toda a informação do que como o nosso corpo tem que trabalhar. Então, nessa cadeia do DNA, por exemplo, ele vai ter uma informação que esse peptídeo ele tem uma semana para agir. Então, você causou ali um machucado, né? Uma inflamação ali por conta até mesmo de uma hipertrofia, de uma malhação, e aí esse peptídeo ele vai ser elaborado pelo próprio organismo, pelas glândulas, né? Para que vá direcionado ali na célula e faça a sua reparação tecidual. Só que ele tem um prazo. E às vezes, dependendo do quanto você machuca nesse prazo, é interessante você fazer novas adequações com esses peptídeos. Então, esses estudos, eles estão ali sendo fascinantes porque você vai mantendo o consumo com uma quantidade um pouco maior no seu organismo e a reparação, você vai observando a melhora significativa do que seria algo natural produzido pelo seu próprio corpo. A diferença, por exemplo, de um hormônio, que ele já te bota para trabalhar automaticamente, ali diretamente na célula, é que o peptídeo ele vai induzir glândulas especializadas para soltarem ali a informação para que cada célula que corresponde a cada função sistêmica do seu organismo trabalhe, né, sem ter aquela sobrecarga forçada que um hormônio, por exemplo, faz. Você acha que a médio e longo prazo os DHTs estão com dias contados? Existe a possibilidade de sim e de não, porque assim como na ciência moderna a gente vai ter aqueles que dizem que esses novos efeitos são protagonistas, a ciência também vai dizer que existe o antagonismo, que é o indutor do processo acelerado do câncer. Porque voltando à natureza base dentro de uma célula, tendo aquela cadeia genética, com esses estudos que eles ainda são recentes. Então eu não posso nem dizer, baseado numa literatura que ainda está chegando para você, que vai fazer mal ou não. Mas é um viés positivo porque você não tem uma sobrecarga do seu organismo trabalhando a 1000%, dependendo da quantidade das paradinhas que o fisiculturista, né, vai utilizar no seu dia a dia. Então, assim, enquanto a gente não tiver embasamento muito mais específico, né, porque está vindo agora à tona, a gente não pode dizer nada tão assertivo, né? Então, por exemplo, tem um peptídeo que está para chegar no Brasil, não chegou, ele está travado ainda por conta da Anvisa, mas está liberado lá fora pela FDA, né, que é a associação muito parecida com a Anvisa, que é a retraturtida. Então ela trabalha igual a semaglutida, igual o Monjaro, né? Só que ela vai ter um componente a mais, Segurar a massa entende? muscular. Que é segurar a massa muscular. Então lá fora estão tendo estudos preliminares ainda, mas já está em consumo, já está em uso. Só que aqui no Brasil não chegou, por quê? Porque aqui ainda não amadureceu a literatura. A gente não teve ainda aquela questão daquele amadurecimento do quantitativo, né? Então a gente tem o quantitativo, que vai denominar
se é possível ter esse medicamento, né, ali como base para uma grande quantidade de pessoas, ou não, ou se ele vai ser limitado só para uma quantidade, ali, por exemplo, o diabético, né? Ou, por exemplo, aquele que está fazendo uma prática de atividade física. Então, ainda é tudo muito recente. Mas a ciência, né, voltada principalmente na área da biomedicina, né, que a gente pega a medicina com ações biológicas ali, então a gente isolando esses peptídeos, estão tendo muito avanços positivos. Só que a gente precisa agora trabalhar, eles precisam finalizar uma coisa chamada síntese. Então, na ciência básica é assim: nós temos uma tese do que pode trazer, proporcionar, acontecer e favorecer. Mas a gente precisa criar uma antitese. Então, o que é essa antitese? Tudo que ataque esse algo positivo. Uhum. Então, tendo estudos relacionados ali sobre essa tese, que a antitese não ataca tanto o quantitativo de reações positivas, aí a gente tem a finalização do processo desse artigo, que é qual? A síntese. Então, é a comprovação de que esses peptídeos, eles têm uma elaboração com alta eficácia para que o ser humano possa utilizar. Então, muita coisa já está solta lá fora, né? É, Aqui ainda é novidade, mas uma novidade positiva. com certeza, né? E tem lá fora, no direct aí, né? Tem lá fora, mas no direct aí você chama lá, mas tem lá fora. Então, por exemplo, vou falar da propriedade de um outro peptídeo que é fantástico, e esse peptídeo, ele é utilizado em cosméticos numa Uhum. pequena fração, até mesmo em algumas enzimas voltadas para a área da estética, é o o GHCU, né? Então, o que que ele é? Ele é um peptídeo ligado ao cobre natural. E o que que ele vai fazer? Ele vai atuar na remodelação tecidual, cicatrização de feridas, anti-inflamação, regeneração de pele e cabelo. Então, o que que eu vou dizer mais sobre esse peptídeo? Que isso, cara? Coloquei via intramuscular, sublingual, ou a prática do que o farmacêutico vai conduzir para poder ter absorção, e aí você já tem os seus primeiros inícios do seu organismo tendo essa construção dessas propriedades que são tão interessantes para nós, né? Que é o retardamento do envelhecimento, que é uma das características que eu trabalho na minha clínica, baseando-se no gerenciamento do envelhecimento, né? Então, trabalho com harmonização facial, mas também pego muito estudo de caso para saber o que que a gente poderia fazer para que esse indivíduo que vem na minha clínica possa se sentir melhor. Então, assim, aí a gente fala um pouco desse peptídeo, mas a gente sai um pouco dessa linha dos peptídeos e eu posso dizer para você que nada é milagroso. Então, por exemplo, você vai colocar um peptídeo ali, mas se você não malhar, se você não fizer prática de atividade física, se você não acordar, as células, elas vão receber sinalizadores e elas não vão achar interessante essas sinalizações porque não está tendo necessidade. É, por exemplo, você tem inúmeros minerais, sais minerais, vitaminas que estão percorrendo nesse exato momento no seu organismo. Só que aí você bebe muita água, né? Aí o que que você vai fazer? Seu organismo entendeu? Não, eu não preciso desses minerais. Eu vou urinar. Então, a sua urina, ela manda embora muito Muita mineral, coisa. porque ela entendeu o quê? Eu não preciso dessa quantidade. A mesma coisa também é para quem não faz essa prática de atividade física. Uma das coisas que eu acho interessante, assim, saindo um pouco do viés do peptídeo, é que muitas mulheres vêm me procurando o glúteo essa famosa aí da Pink, que lançou uma mercadoria da Ah, Pink, Virgínia. a Virgínia. Então, assim, tô perto do carnaval, tô com a agenda cheia para fazer a avaliação e muita gente querendo a bunda, né? O glúteo da Virgínia. Mas a gente pergunta pro paciente: você malha? Hum. Nem se eu quisesse colocar, nem se eu quisesse induzir ou prescrever ou pedir para que ele possa fazer a recorrência, ou a recorrência com o endócrino dele para fazer a utilização desses peptídeos, mas se ele não tem essa base inicial, que é fazer a prática de atividade física, o peptídeo não vai fazer efeito. Não vai, cara. Então, não adianta eu colocar muito preenchimento de ácido hialurônico, né? Que não, aqui
essa concepção ela não vai acontecer, entendeu? Não vai, é aquilo que eu falo. Eu falei aqui, cara, com Eldrin Hook, né? A gente comentou que realmente tem cara que ele é a prova de veneno, né? Tem cara que o corpo dele é a prova de veneno. Ele pode tomar tudo que for. E tem cara que vai tomar qualquer coisa e a genética do cara automaticamente vai fazer o cara crescer e virar um monstro, entendeu? Não adianta. Mas eu falo uma coisa pra você, cara. 99% dos caras, das mulheres, tomou veneno, não treinou, não fez dieta, só vai ter colateral. E um deles também é o LDL alto. Pouca. O que acontece? Quem faz o uso dessas paradinhas avalia muito a questão do colesterol alto, só que esquece de um detalhe muito importante: hematócrito. O que que é Sangue grosso. hematócrito, né? Sangue grosso. Por exemplo, eu faço uso ali da Enantato, né? Porque não adianta. Colocou o pezinho na casa dos 30, você tem um decaimento de testosterona, né? Então, para que isso não aconteça, você esteja sempre naquela revigorância, pensamento mais urgente, ali mais disposto, sabe? Feliz. Cara, o cara que não toma, o cara que, por exemplo, que não tem a testosterona ativa, ele não dorme bem, né? Em um desses princípios, para você ter ideia. Então eu voltei a fazer um TPC para reorganizar o meu hemograma, porque o meu hematócrito estava gritando em 50, que é o limite máximo. Então você vai para 52, 53, 54, seu sangue vai virando uma groselha, forçando o quê? O seu miocárdio, né? O seu coração a bombear, né? Então aí a gente volta. E não é feio dizer voltar a um estado menor do consumo ali do que você já faz, né? Recuperar a sua questão dos seus exames, dos seus exames de sangue e depois você voltar à prática do que você já fazia antes e com responsabilidade. Por que que eu falo isso? Por exemplo, eu tenho um filho de 17 anos. Você conhece meu filho? Conheci, sim. Ah, não, toma testosterona. Então, meu filho tem 17 anos. Se a gente tirar uma gotinha de sangue e colocar ali, explode o microscópio, pá, de tanta testosterona. Mas essa meninada não está compreendendo que para que você vai alcançar esse estímulo? É estético, né? É relacionado à saúde, mas se for estético, é com responsabilidade? Será que você, por trás disso tudo, você você tem aquele déficit de personalidade, você não se reconhece no espelho, você não se ama, e aí você acaba fazendo abuso de algumas substâncias farmacológicas ali que você poderia estar utilizando com uma responsabilidade, você vai utilizar para viés recreativo, para viés estético ou para viés ali de performance, né? Para muscular. Então, aí a gente vê esse boom, por exemplo, do peptídeo. Tá chegando aí, tá sendo febre já nas academias, vai vir. E eu acho muito bom também, porque tudo antes de ser. De ser regulamentado, foi experimentado. Então, quem está usando, está gostando, logo, logo a gente vai ter aquela síntese já fornecida e completa, e aí na farmácia vai comprar, ou a Anvisa vai fechar as portas, né? Mas a gente precisa sempre levar em consideração até onde vai ou até onde a gente encontra o nosso limite, né? Até onde a gente encontra o nosso limite. Então, o peptídeo ele é fantástico, ele é ótimo. Por que que ele não tem tanto efeitos colaterais? Ele não vai ter tantos efeitos colaterais porque ele é uma chave, não é essa chave que o porteiro tem que arrombar na hora, entendeu? Para Uhum. entrar na casa, né? Como se fosse, por exemplo, um hormônio, ele tem que entrar ali a todo custo já para fazer seu efeito no outro dia. Ele vai entrar ali, entendeu? Ele vai fazer um reconhecimento ali daquela casa, ou seja, daquela célula. Ah, cadê o ribossoma aqui, né? O ribossoma é o cara que faz a leitura das pequenas cadeias genéticas, dos peptídeos ali, para poder fazer a sua função ou endócrina, ou formação de estrutura muscular, né? Então, o ribossomo tá ali, eu vou chegar lá. Aí o ribossomo faz a leitura, né? E aí a gente já começa a iniciar esses ativos. Então, é,
eu vou defender e ao mesmo tempo vou criticar, porque como cientista, eu preciso sempre ter essa, essa maneira de pensamento, né? Como tudo na vida é bom, mas como tudo na vida precisa ter determinados limites, né? Mas ele é excelente. Então, todos esses peptídeos que estão chegando, a gente está tendo muita carga positiva de artigos científicos, uma bibliografia já com com inúmeros resultados, né, ali de efeitos positivos. Só que a gente tem que levar em consideração sobre cadeia básica de celular. Então, assim, geneticista, eu tive uma grade na faculdade, geneticista de genética. Então, assim, pai e mãe câncer, né? Avó Aham. tem câncer, basicamente você vai ter que você vai ter que cuidar, pra você não tem um câncer, Sim. né? Então é muito mais propenso de acontecer isso quando você induz ou força a sua célula a trabalhar em grande escala, né? Então, por isso que é interessante a gente sempre ter um acompanhamento. Com certeza. Ô, Rodrigues, né? O negócio é jornalismo e treinamento físico, É, né? não, isso é excelente. Entendeu? Então, E o meu é dizer pra você que você pode todas as coisas desde que você então, tenha juízo, né? então vamos lá. Você quer informação, talvez você vai falar, pô, o cara tirou do rabo dele. Mas eu pensando e lendo, fazendo a leitura, Claro, cara, a bariátrica tá com os dias contados. com certeza. E a gente já tem Isso não é, observado isso não muito é uma isso. coisa que eu tirei do meu rabo, não. Não, Tá. não. Porque, Isso é porque, as- porque do jeito que tá a questão de avanço no emagrecimento, cara, pessoas têm tomado Monjaro e com 45 dias têm se transformado em outras pessoas. não, é fantástico, realmente é fantástico. Então, o que acontece? Na medicina, né? Não sou cirurgião, então vou explicar o básico. Desenvolver esse método cirúrgico, né? Para você ter um corte ali quase 60, 40, vai depender muito do cirurgião como ele vai fazer esse viés dele. E a gente tira metade, um exemplo, tá? É um exemplo. Tira metade do estômago. Pá, tirou metade do estômago. Então, a carga da participação de absorção vai ser muito menor. O efeito colateral, quem fez bariátrica sabe que é a redução da absorção da vitamina B12, né? Da carga da ciabana-cobalamina. Então, isso é uma coisa negativa, porque se você não tem essa amina, essa vitamina B12 no seu organismo, você passa a ter esquecimento. É uma vitamina que protege seu sistema nervoso, né? E aí, depois disso, a gente entrou no balão gástrico, né? Para fazer aquela base, para fazer base de teste, viu que é positivo, mas em alguns casos também acaba estourando dentro do paciente, como já existem casos isolados, mas acontece. E aí, a medicina, ela tem procurado, no meu ponto de vista, ela tem procurado fazer com que até os procedimentos sejam minimamente invasivos. Por exemplo, eu tive uma hérnia de hiato que, assim, 40% do meu estômago ficou sobre a minha caixa torácica, impedindo ter uma respiração saudável, um sono. Então eu fui chegando no estado de apneia, né? Tanto que a minha esposa falou: olha, se não tivesse feito essa cirurgia, você ia morrer. Mas aí, quando eu fiz a cirurgia, a gente tem um, dois, três, 5 pontos aqui que são as entradas. Um para puxar o fígado para cá, outro para trazer uma câmera, e aqui para deixar muito mais espesso para poder o cirurgião fazer. Então, a gente observa até que nessas cirurgias, por exemplo, como são minimamente invasíveis, a medicina, juntamente com a ciência, ela está fazendo com que tudo seja muito menos invasivo. Então, quando você fala que está com os dias contados, eu acredito, sim. Porque se o médico ele puder fazer algo com que ele não mexa na condição de saúde do indivíduo, porque assim, cirurgia é uma caixa preta. Você tira o exame de sangue ali, tá tudo ótimo, hemoglobina, tal. Ali a questão da enzima do trombo, tá perfeito. Só que aí chega lá,
é um perigo. E aí o cirurgião, ele sabe disso, né? Assim como o anestesiologista que cuida, assim como toda a equipe técnica de enfermagem também. Então, Cara, a teve gente caso observa. de pessoa trocar o marca-passo e dar complicação e morrer, cara, Então assim, entendeu? quando você fala que está com dias contados, eu posso dizer para você que vai existir um quantitativo que as pessoas vão preferir a prática da medicação ali para correção postural do corpo, mas não vai ser tão estético, mas por questão de saúde, que esses aí são casos isolados. Então a gente começa até a observar uma treta, por exemplo, na medicina, o endócrino pode prescrever o Monjaro, né? Como outros também para a questão da apneia, para a questão da melhora da saúde, e enquanto que o cirurgião ele vai ter uma baixa nessa questão cirúrgica ali, né? Mas o ponto positivo é que a gente não vai, eu acredito que não Ah, existirá tantos mas a sinistros nessa área. estética, a estética na área da cirurgia plástica vai só crescer. Claro que são na questão reparadora, né? Ou seja, por exemplo, Excesso de acúmulo de pele. tecido tegumentar, que é a pele. Só que aí a gente precisa ter uma responsabilidade, falando desse peptídeo, né? Falando dessa semaglutida, desse Monjaro, que são esses GLP, é que O Jair, assim, ele trabalha mais uma função mecânica da coisa, né? isso. Só que o que acontece? Chegou chegou num padrão que você deseja, mais avaliado por um profissional, você precisa fazer ali o desmame. Por exemplo, eu trabalho com estética, voltada na área da harmonização facial e na área da harmonização corporal. Então, os pacientes que emagreceram subitamente extremamente rápidos, a gente vê uma perca de adipócito aqui na região do rosto, que fica um rosto extremamente muito cansado, né? Aquele rosto assim, né? Que aí, o que acontece? A gente precisa fazer um estudo de caso para a gente fazer uma reposição com preenchimento de ácido hialurônico, para deixar o indivíduo sem aquele aspecto cansado, sem aquele aspecto de doente. Ele não tá doente, mas assim, o corpo, ele não vai entender o que que é um adipócito de estrutura, por exemplo, da região da protuberância abdominal, para um adipócito de estrutura de coxim, que é uma gordura, né, desenvolvida pela natureza para te dar ali a sua face, né? Então você vê às vezes o indivíduo, por exemplo, tem muita bochechinha, aí tem pouco queixo. Então o indivíduo é assim, ele foi trazido nessa performance assim. Então quando a pessoa ela faz o uso do Monjaro, eu acho interessante também ela deixar ali o entendimento que ela precisa também fazer a prática de procedimentos estéticos, né? Um bioestimulador, porque assim, você está perdendo essa estrutura, ela está caindo, né? Ela está ficando flácida. E para quem emagrece, sabe, está ficando flácido. Então, uma maneira de você impedir aquele rosto cansado é você fazer, por exemplo, um bioestimulador, né? Dependendo da idade, ou um ácido polilático, ou uma hidroxapatita de cálcio, né, que é um mineral que existe nos dentes, mas pode ser usado no tecido epidérmico ali, para estruturação de colágeno. Então, quando eu venho aqui como um profissional da saúde, eu venho para dizer todas as coisas positivas, mas também todos os alarmes, né? Porque por trás de mim vem toda uma ciência. Então, por exemplo, se eu não falar o que que é bom, né? Também que é bom, e também não falar o que que é ruim, eu vou estar isolando a ciência por completo. Porque a ciência, como eu falei aqui, a gente tem a tese, que é excelente, a gente precisa ter a antitese e a síntese de todo esse assunto, né? Então, os monjaros, eles chegaram realmente para trazer algo muito positivo para muita gente, graças, graças a Deus. Por exemplo, para quem está se informando sempre na ciência, aquela bióloga do Rio de Janeiro, ela trouxe um peptídeo chamado polilamina, desculpa se eu estiver falando errado, polilamina, né? Que daqui a um tempo ela vai ser usada, por exemplo, assim, indivíduo sofreu um acidente de moto, né? E aí quebrou ou danificou aqui a estrutura do nervo que passa, o nervo axial aqui. Então aí você coloca aquela substância ali, e aí o peptídeo mais uma vez entra, né? Uhum. E ele cria, ele mantém ou ele cria novas conexões para que não possa perder a capacidade motora. Então isso é um avanço muito bom. Isso é ótimo.
Então imagina quanto sofrimento não foi gerado antes desses avanços, né? E o meu sonho, na realidade, é que toda essa ciência ela possa ser ao alcance de todos. Porque, assim, os pesquisadores aqui no Brasil, eles estudam muito, eles vão atrás de muita coisa. Eu nunca fiz uma imersão em doutorado, mas eu tenho amigos, então paga-se muito pouco, vive-se muito baseando em cima daquele sonho de trazer algo diferente para a pessoa, e no final a gente pega, aí no final acaba pegando essa propriedade aqui e nem todo mundo tem acesso. É muito triste. Aí, se a gente for entrar em fundamentos baseados na polis da política, poxa, um medicamento que seria tão bom, né, para muita gente, um alto custo, que tem um valor, por exemplo, valor de mercado hoje, um valor de salário mínimo, né? Fora a taxa da tributação em cima. Porque o que acontece? Você fala, mas a indústria farmacêutica ganha muito, sim. Isso é incontestável, né? Porque é saúde. Mas se você não tivesse, por exemplo, assim, se existisse um parâmetro melhor voltado para tributação baseado em cima do imposto desse medicamento, será que não chegaria essa saúde para muito mais pessoas? Será que muito mais pessoas não viveriam mais felizes? Então, a ciência que é uma coisa de todos, né? Então, se você pega um artigo científico, você pode pegar um artigo científico lá da Rússia, pode pegar um artigo científico lá do Uruguai, lá da Argentina, que é para todos, né? Graças a um tratado que foi feito, mas o recurso dessa ciência não é para todos, é para poucos, né? Então a gente vê que muitas pessoas precisam, por exemplo, desse peptídeo ou de outros peptídeos ou de outras coisas que são muito mais caras, Doutor, né? é complicado, sabe por Olha quê? só a viagem que a gente está tendo aqui, É porque porque, uma coisa puxa a outra. porque fora do ar, até falei pra você, é complicado falar de viés das coisas, né? Só que a OMS deixa claro que uma pessoa gorda, ela tá doente, ela tá inflamada, entendeu? E aí, qualquer coisa que eu falar aqui, vão falar, é gordofobia. Tá. Eu já deixei vários exemplos aí, gente. A primeira coisa que a pessoa, quando ganha dinheiro, tem condição, uma pessoa gorda faz, é procurar tratamento, emagrecer e ela tá certa. É. Então, assim, né? A gente vê o exemplo da Thaís Carla, por exemplo. Não, Se você pegar a Thaís Carla é, hoje, ela processou tantas e inúmeras pessoas que hoje a Thaís Carla está fazendo acompanhamento para reduzir. Se eu não me engano, acho que reduziu mais de 35 quilos, a né? Thaís Carver tá se tornando uma influenciadora fitness. Nem sei se isso tem alguma Pra, coisa por pra, trás, pra entendeu? você ver que realmente. Cara, eu sempre falo aqui, a finada Marília Mendonça. Primeira coisa que fez depois que teve dinheiro, emagreceu. Marai Maraísa emagreceu. Cara, Jojo Todinho, pô, Jojo Todinho tá maravilhosa. Diferente, né? Ela tá maravilhosa, Bem entendeu? diferente mesmo. Então, assim, eu vou falar um negócio pra você, velho. Tá na hora do povo entender que doença é doença e ser gordo não é saudável e procurar tratamento e exigir do Estado. Isso aí, cheguei no assunto. Dessa volta toda pra chegar nisso aí, pra mim não ser cancelado. Entendeu, seu gordinho? Que se às vezes você tá aí, é porque eu tô satisfeito com o meu corpo. Não. Mas o Estado, por obesidade ser uma doença, ele deveria cobrir esses custos. Nós Ele deve- tivemos uma tabela modificada hoje, uma tabela nutricional modificada, onde as proteínas elas entram em destaque ali no consumo do povo americano. Então, muitas pessoas vão falar assim, o Trump é doido. Realmente, algumas coisas são muito sem nexos, mas só o fato dele mudar ali a questão do artigo voltado para uma dieta mais balanceada e rica em proteína, a gente já vê um alerta ascendente lá nos Estados Unidos por conta dessa comorbidade e obesidade, né? Então, a tabela antes era pão, né? É isso, pão, cereal, né? Que mais? Grãos, e aí depois a gente vai para as folhagens, né? Depois a gente vai ali para os leguminosos. Então, aí, a ponta da pirâmide, a gente vai encontrar a carne, né?
A gente vai encontrar. Então, antes disso, a gente tem um excesso de carboidrato, seja ele lento ou de rápida absorção. Depois a gente tem ali carboidrato de alta impacto de entrada ali, que são os grãos, né? Que, por exemplo, o arroz, aquela velocidade que entra como um índice glicêmico alto no organismo, né? E aí, por último, a gente vai ter a proteína. Então, hoje já fez ao contrário. Então, imagina assim, por exemplo, um indivíduo que come pão pela manhã é muito diferente do indivíduo que come ovo. E isso aí a gente nota não só na bibliografia, mas a gente nota também no indivíduo esteticamente, né? Na força que ele traz, ali na ação rápida que ele tem no dia a dia. Educação. O povo precisa ser reeducado. Isso vai vir, assim, talvez lento, mas vai chegar nas escolas públicas, particulares, Cara, vai ter se que eles chegar. adotarem a mesma prática lá de fora, né? Que é de E, costume do Brasil pegar tudo lá de fora, né? meus, Aí falar, não, lá fora tá bom, então vamos trazer para cá, entendeu? Mas assim, e o legal é que tem muitos médicos que estão adequando essa dieta, que é a dieta da selva, a dieta carnívora, a dieta carnívora da selva baseada com mais carne, menos legumes, entendeu? finalizando aqui, eu falo isso, cara, porque eu sou extremamente a favor, né? E eu acho que já deveria ter, eu não sei se tem. Cara, mas o Monjaro já tinha que estar na farmácia popular. É uma Você coisa. sabe por quê? Muita gente tá aí, ó, com depressão, não consegue dar 2 passos, entendeu? É um problema de saúde grave. Você manda vídeo pra mim aí, todo dia. Pega esse corte, doutor, todo dia. Ah, o fisiculturista morreu. Ah, o fisiculturista morreu, gente. Deixa eu falar um negócio pra você. Nem 2%, nem 1% da população mundial é fisiculturista. Quantos obesos morrem no mundo? Muitos, todos os dias, né? E aí, Entendeu? Então nós mas as temos um pessoas problema. esquecem, pressão alta, Nós uma temos um problema de diabetes, saúde, né? cara. Inflamação sistêmica no seu organismo também, porque vai gerando uma Nós reação em temos um cadeia, problema mundial de né? saúde que é muito pior do que o cara que toma bomba. Entendeu? O cara toma bomba, isso aí, na verdade, beleza, o cara fez a escolha dele, ele sabe que é um esporte de risco, mas o que mata mesmo é a obesidade. Porque atrás da obesidade, o senhor, como médico, sabe disso, vem tudo isso que acarreta. Vem tudo por trás, né? Então, assim, às vezes a gente está procurando uma alimentação muito mais rápida, né? Que são os enlatados, os embutidos, porque a gente tem o glutamato de sódio que mascara o sal, aí a gente tem aquela gordura vegetal, que é aquela gordura que ela tem alto índice de saturação. Então, aí a gente começa a buscar sempre pelo mais rápido, né? Pelo mais fácil ali, uma comida rápida. E a gente esquece que a nossa ancestralidade, ela viveu muito bem e shapeada, né? Que se você vê, por exemplo, você vai no Museu de Cera ali, voltado para 3.000 anos atrás, aí você vê um Neandertal, né? O Homo sapiens, o Homo erectus, aí você vê o cara ali todo trincado. Ele não era o fisiculturista da época. É, mas aí Ele era. mas aí ganharia o overall fácil aí. E aí, isso, porque o que acontece? A nossa condição, assim, baseada na sistêmica e humana, essas duas perninhas que a gente tinha, era pra gente correr em pequenos lugares ali, pra gente ficar cercando, por exemplo, um elefante. Então, imagina, você é um elefante. Aí esse elefante vai correndo lá pra selva, aí os menininhos pequenininhos somos nós, né? Aí a gente anda, anda, anda. Aí o elefante vê, caramba, eles estão aqui. Só que a gente tava em grupo, então geralmente essa galera tá aqui, a outra tá ali. Aí volta a mesma coisa. E aí chega uma hora que a gente ganhava pelo cansaço do animal. Então, isso estava muito relacionado com a base da nossa dieta. Olha só que legal. E aí, a gente vê, por exemplo, o alto consumo de açúcar, a cárie, né? Que é o Streptococcus humans, né? Uma bactéria ali baseada na família do Streptococcus, né? Então você come muito açúcar, né? Então você tem uma acidez maior na sua boca e uma alta subida ali de bactérias
para jogar o ácido e começar a deteriorar os dentes, né? Da boca. Então, isso não é bom, né? É claro que eu gosto de comer, mas eu gosto de me exercitar, né? Eu gosto de ter tudo aquilo, tentar deixar as coisas na balança, que isso são mais seguras, Não, com entendeu? certeza, com certeza. Cara, vou passar por um assunto aqui que eu gosto de discutir muito, principalmente quando eu tô conversando com alguém da área da saúde, cara. Aham. É meninas, hormônios e procedimentos. Ótimo. Vamos falar, vamos lá. Eu tenho algumas fotos de antes e depois que eu sempre apresento dentro do meu consultório. Então, assim, hormônio. Vamos lá, um hormônio masculino. A mulher vai tomar, ela vai começar a apresentar caracterizações masculinas. Ela vai perder algumas estruturas ou ela vai ganhar algumas estruturas. As estruturas que elas vão perder são estruturas de coxim, que são os adipócitos, que deixa o rosto mais formoso, aquele rosto mais redondinho, por mais que não seja redondinho, mas você vê pequenas variações, né, ali. E aí, quando a mulher ela vai tomando muitos hormônios, e isso eu recebo muito na minha clínica, ela vai masculinizando o rosto. Então, assim, aqui não é uma crítica, entendeu? Deixar bem claro. Mas elas me procuram, doutor, eu tô muito masculinizada. Então, como profissional, eu preciso fazer o estudo de caso da paciente, entender o quanto que ela malha, o que que ela está ciclando, né? Ter uma ideia baseada dentro da farmacologia dos hormônios e dizer para ela que a gente pode trabalhar baseando-se em si ali, imitando as estruturas anteriores que ela tinha. Então, por exemplo, a primeira característica de uma mulher hormonizada, então a gente vai ter um queixo mais quadrado. Então o queixo ele vai ficar um pouco mais quadrado, uma voz parecida com a minha, Sim. mas realmente é verdade, né? E aí a gente vê a zigoma, o zigomar, a pré-maxila muito mais ascendente e pouca gordura nessa região, né? Então a gente vê uma coisa mais quadrada. Então, quando a paciente ela vai lá no meu consultório e ela quer ainda assim se feminilizar, ficar feminina, então a gente vai preencher as estruturas que ela perdeu. Então a gente vai devolver a estrutura da pré-maxila, o coxim, deixar a maçã, perdão, o mento, que é o queixo, mais fino, né? E tentar isolar a construção dessa parte aqui, porque o masseter ele vai ganhando volume. Então a gente tenta puxar um pouco mais para baixo e amenizar até o bigode chinês. A primeira característica é aquele bigode chinês gritante numa mulher que faz o uso de esteroide voltado para hormônios mais masculinos, né? Então, eu sempre digo, existe a possibilidade de preencher, só que conforme você vai fazendo um uso recorrente disso, você vai perdendo mais a caracterização da qual você tinha antes, que era feminina, vai ficando mais masculina, então também vai ficando mais caro a gente tentar voltar essa base inicial de qual você era antes, né? Então, tem pacientes, por exemplo, que a gente faz a prática de 20, 30 ml ali de ácido hialurônico para a gente poder compor um paciente harmonizado com um aspecto mais Mas é feminino. muito. Não, 30? é porque assim, por exemplo, se você vai construir o terço inferior em um homem, você pode utilizar até 12 ml. Uma boca, você pode E não é utilizar. permanente, né? Hã? E não é permanente, tem que estar sempre fazendo, né? Não, tem que fazer sempre. Eu não recomendo o uso, por exemplo, do polimetilmetacrilato, que é o PMMA, além de ser um material volátil dentro da estrutura do organismo, porque ele vai sempre reincidir uma inflamação, né? E dependendo do que acontecer, possa ser que dê uma infecção também. Eu vou sugerir o ácido hialurônico, mas você não vai usar a mesma quantidade da qual você iniciou. Você vai só colocando, Completar. completando. Você vai só procurar manter. Então, você vai procurar manter essa estrutura da qual você construiu ali entre os seus 30 ml, 25 ml, né? Metraquilato. Cara, O, isso o- aí o- é pesado demais, não, hein? isso é pesado e assim, tem muito médico, eu vou falar mesmo, que defende, mas o polimetilmetacrilato, ele foi desenvolvido para paciente na década de 90, e preste bem atenção, isso aí você bota no seu corte,
Porque foi desenvolvido na década de 90 para pacientes com AIDS. Então, assim, quando veio a febre da AIDS, dessa doença, desse HIV, que é onde a pessoa era imunossuprimida, mas ela queria ter um aspecto um pouco melhor, mas ela tinha dias contados, porque a AIDS matava. Hoje a gente controla e o paciente pode ter uma vida normal e estável. Então, esse plástico ele foi desenvolvido para isso, para deixar ali muito mais bonito, muito mais assertivo, porque ele não tinha sistema imunológico, né? Ou seja, os glóbulos brancos morreram, né? Porque o HIV ele faz isso, ele mata o seu agente de defesa, né? Uhum. Então, não tem como você inflamar ou infeccionar esse tipo de produto, né? Só que No começaram... indivíduo normal, Hã? o indivíduo normal vai No indivíduo reagir. normal, ele sempre vai estar assim, ó, intermitente. Ele vai estar intermitente. Não adianta dizer. Eu pego paciente, assim, de 6 anos que eu trabalho com harmonização, eu pego paciente que ele reclama. Peguei há 6 anos atrás, ele falou: nossa, esse glúteo aqui, meu, tá lindo, tá bonito, e a gente vai vendo a ascendência dos anos. E aí ele vai e começa a reclamar que o bumbum dele tá caído. Porque, assim, o produto, isso aqui, ó, ele é para sempre, baseando-se no que nós não somos. Então a gente morre, mas o plástico ainda fica uns 100, 200 anos, né? Aham. Só que a gente vai perdendo osso, nós vamos perdendo músculo e vamos perdendo, que mais? A gordura. E o produto que você coloca aqui, que ficou bonito, ele vai fazendo isso aqui, ó, Vai descendo. ele vai descendo. É porque, afinal de contas, com o envelhecimento, todos nós vamos sofrer dessa satercomia. Isso, a perca dos músculos, Isso é inevitável. inevitável, Cara, entendeu? é porque, não que eu assine o OnlyFans nem o Privacy da André Surak, tá? Isso aí eu vi longe de mim, tá? Hum. Mas eu vi ela num programa de TV falando que coloca um metraquilato lá. Metacrilato. Uma das causas que E ela foi para igreja, né, ali buscar um milagre, foi porque ela ficou em coma, né? Ela não colocou o metacrilato, ela colocou um tal de hidrogel. hidrogel, né? Então, assim, é uma substância que eu não defendo, né? Quem quiser fazer uso com os outros profissionais, que faça. Dentro da minha clínica, isso não pode, isso não entra, entendeu? Para mim, é algo perigoso No, e no, volátil. no fisiculturismo, né? E tem muita falsificação, e eu sei que nos Estados Unidos ele não é falsificado. E nem na Rússia, que seria o Sintol, que é basicamente a lidocaína e álcool em gel, Aham. basicamente. Só que tem muita falsificação. É, E não dá para nessa, ter certeza do e que aí vem de fato aqui no não Brasil. dá para ter certeza do que vem. E aí se torna muito perigoso. Porque o cara vai lá, cara, ele olha lá em Ohio, lá em Las Vegas, o cara subindo no Mr. Olympia lá e tal, e cara, ninguém vai ter o corpo totalmente simétrico. Claro que alguma coisa completou ali, Não, isso entendeu? realmente é Não verdade tem mesmo. jeito. Só que aí o cara tenta fazer aqui no Brasil, e aí surge, né? Igual faleceu recentemente a linda Anomalia, cara que injetava óleo de cozinha, ADE Deus no o livre. corpo, o cara era todo deformado, entendeu? Então, assim, cara, eu as pessoas fazem as coisas, cara. Eu gosto de falar muito dessa coisa, cara. De onde você tirou esse conhecimento? Do próprio rabo, cara? Porque você tem médico hoje. Cara, vou falar um negócio Hoje tudo é muito mais acessível, né? acessível. Quanto que é a consulta sua? Ó, a consulta minha ela vai basear entre 300, 350, e ainda tem um abate dentro do procedimento que vai fazer Pois é, comigo, cara. Então presta né? atenção. R$ 350. O cara vai procurar um profissional como você. Você vai indicar ele a coisa certa. Ele vai fazer ou não, mas ele vai ter conhecimento a partir do que você passar para ele. Cara, o cara vai lá, velho, entra no chat GPT, pega o blogueiro que não sabe bosta nenhuma, porque o que eu já vi de cara na internet falando merda, entendeu? Eu que não entro em polêmica. Porque o que eu vejo de cara falando merda, já entrei em muita polêmica, mas hoje Né? eu tô evitando. Mas É, o que eu vejo de cara falando merda, cara, deixa eu te falar um negócio que já deve ter levado muita gente pro caixão. Eu vejo cara falando merda demais, cara. não, Deixa, bastante. deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu vi um cara, né,
Provavelmente o que eu vou falar que todo mundo vai ficar sabendo, né? O cara foi lá e falou assim: não, eu vou reduzir nos hormônios, porque meu rins quase parou, que não sei o que lá, tal, 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 pá. Beleza. Você foi pegar o protocolo do cara, o cara tava tomando chá verde, não sei quantas caixas de furosemida. Pô, o cara tava morrendo, cara, de diurético, secando a porra do rins. Tomando trembolona todo dia, de manhã e à tarde, de manhã à tarde. E aí, cara, o cara vai lá e fala assim: hormônio mata. Ô, cara, deixa eu falar um negócio sério. Se você me dá uma caixa de 10 caixas de dipirona aí, eu for ali É, atrás e tomar, eu também vou a morrer, partir pô. de 7 gramas você já tem uma intoxicação por dipirona, né? Entendeu, velho? Então você Porra, pega velho. 7 gramas, que são 7 cápsulas de 1 grama ali, e coloca pra dentro, achando que a dor é insuportável, vai tomar, você já vai ter uma intoxicação, você Não, vai direto pra UPA. aí a gente vem cá, você procura um médico, o médico te passa um tratamento hormonal, você faz a coisa correta, não corre risco de vida, põe os exames em dia, entendeu? E tem cara fazendo a coisa do próprio rabo aí, ou vendo o blogueiro e achando outra coisa, irmão. O cara tem aquele corpo lá, envolve muita coisa. Dinheiro, genética, qualidade de produto. Nem, não É, é porque o é cara muita usa grana aquilo. envolvida. E não é porque o cara usa aquilo, não é porque a sua blogueira favorita ela tem aquele corpo ali que ela tá tomando o que ela tá falando que tá tomando, não. É o procedimento estético. Tem produto, cara, quem tem dinheiro, cara, tem produto que nem rola aqui no Brasil que o cara tá tomando. Sim, o pessoal fala muito da Virgínia, por exemplo, né, que é uma das Ah, maiores. com certeza. Então aí você vê o glúteo da Virgínia ali, ali não é só malhação, ali De não é. jeito nenhum, cara. Ali vai ter malhação, vai ter hormônios, né? Hormônio, Ali claro. vai ter preenchimento Vai ter também, preenchimento. né? Ali vai ter a prática na microagulhamento, enzimas ali para deixar sempre o tecido, né? E Lipo também HD. o Lipo HD, o Photoshop, que até hoje não saiu ali do, do dito, né? Então, o Photoshop também vai Não, hoje contar. em dia, se você tiver o chat GPT, quiser bater a sua foto e falar assim, eu quero ter uma barriga trincada, papai vai de uma forma natural e vai te entregar a melhor foto, É, não, com entendeu? certeza. Com E certeza. você quer um exemplo? Uhum. Você acompanha fisiculturismo? Um pouco, né? Então, nós temos um cara que é o monstro do fisiculturismo, que é o Nick Walker. Então ele fez de tudo para tentar ganhar do Derek. O Derek, ele é um atleta Mr. Olímpia, campeão, que é um treinador dele, meu amigo Pachalok, abraço, que é o treinador do Ramon Dino também. E o cara fez de tudo, o cara, tratamento experimental e veneno e tal e tal e tal. E o cara não tem a genética para competir ali. E ele foi, e tá monstruoso, 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 monstruoso. A única coisa que ele chegou lá foi barrigudo no campeonato. Pois Virou é, né? piada, entendeu? Então, cara, não adianta, cara, não é quantidade, é genética, é o acompanhamento, é o profissional correto, entendeu? Então não adianta você olhar, cara. E assim, você falou do Photoshop antes, até na conversa que eu tive no bate-papo com o Fernando Bad Boy, abraço também, amigão meu, cara das antigas, tá? Entende de tudo. Cara tá no esporte antes desses caras tudo aí, Balestrin, Cariani, o cara é das antigas mesmo. Cara, é, Photoshop, cara, dava que o Nick Walker tinha o melhor físico do Olímpia no ano passado. E o cara chegou lá, cara, igual a grávida de Taubaté. Então não dá pra É. acreditar em tudo que você vê. Uma das coisas que o Instagram tirou, que era aquele correção do rosto nas fotos. O Instagram, ele não tem mais isso. Tem efeito lá com a máscara, tem efeito com borboletinha, com cílios, porque o que vinha de pessoas, né, achando que eram isso, ou manipulando fotos, era gigantesco. Então já chegou o paciente assim, doutor, e dá pra ficar assim e tal, e aí?
nós temos poros. Algumas pessoas têm poros dilatados, outras pessoas têm mais gordura, mais sebo, né? A glândula sebácea é muito mais ativa. Então, cada pessoa vem com a sua caracterização individual, como você falou, é genética. Então, assim, o que que a gente pode melhorar sem a gente ultrapassar é benéfico. E o que que a gente tem que entregar como verdade e realidade também é algo positivo. Então, não dá para a gente fugir da parte onde nós somos humanos. Exatamente. Bichão, nossa, chegando no final aqui. É, foi Vou ótimo, conversar. foi excelente. Não, pô, mas vou conversar fiado um pouquinho aqui. Sabe quantos anos? Eu fiz 34 anos de idade. 34 anos de idade. Praticamente todo mundo aqui da mesma geração. Lorena, diretora do programa, Daniel, esposa dele. É, Deixa eu falar um negócio pra você, velho. Que coleção é aquela lá, cara? Tá melhor do que a minha. do quê? Pô, tem a coleção inteira do Dragon Ball lá. Você chega no seu consultório lá, você tem o carro do Batman, você tem os Vingadores, você tem tudo ali, pô. Eu tenho o fiquei seu Madruga, né, tem que seu faz muito Madruga sucesso lá. Irmão, eu fiquei com inveja daquilo, pô. Entendeu? Eu fiquei com o olho tão grande que eu achei que ia pegar fogo na sua Mas sabe o que coleção. acontece? Assim, eu acho que todo homem é uma criança dentro que, quando criança, não teve a capacidade, não teve como realizar os seus sonhos, né? Então, assim, por exemplo, eu falo pra todo mundo, como que eu paguei minha faculdade? Paguei minha faculdade vendendo doce na praia. Verdade, gente. Paguei minha faculdade vendendo doce na praia, minhas especializações foram ali sofridas ali. Então, assim, o que que eu posso hoje tirar de proveito é comprar meus brinquedos, entendeu? É fazer minhas coleçõezinhas ali. Eu sempre entro no meu consultório e eu vejo aqueles brinquedos, eu vejo aqueles carrinhos, e aí eu fico Não, feliz, porque eu aí vai adoro. um filho de uma paciente, pega aqui para você brincar, ou só olha, Eu adoro. entendeu? Eu desmonto o meu ceia com a armadura de Sagitário e monto de novo. É. Cara, eu Eu adoro. tô querendo aquele Cavaleiros do Zodíaco antigo, de quando a gente era Sim, criança, bem, sabe? Que é aquele de ferro. sim. Eu vou ver se eu consigo com um colecionador. E é isso. Minha próxima meta é essa. Não, a minha meta é trazer o Edu Falaschi aqui pra ele cantar, né? Pegasus Pegasus, né? Não, Fantasy. perfeito, Eu perfeito. já mandei um direct pra Quando ele. você Eu quero, fizer isso, eu quero estar presente também, eu que a gente vai quero. cantar junto aqui. É claro que ele com a voz mais alta, né? A gente. Você sabe que você conhece o sacerdote dos joguinhos? Não conheço. Você deve conhecer. Você conhece muita gente, né, cara? Cara, ele é amigo meu, cara. Ele é um padre. É um padre. Que ele coleciona tudo que a gente coleciona e tem a nossa idade. É. Entendeu? E ele joga videogame o dia inteiro. Eu ia dizer uma coisa, eu falei, vou falar nada não, devia estar Cara, rezando a missa, né? Ou se preparando. eu adoro ele. A gente tem collab junto. Aqui, deixa eu te mostrar. Ô, Daniel, se você tiver como colocar isso é o Magnata. Se você tiver como colocar o padre Edson Ribeiro, algum vídeo dele aí, vou mandar até esse corte, cara, ele é muito legal. Vou mandar um áudio aqui. Padre, a benção do senhor. Nós estamos aqui no podcast, aqui eu tô com o Dr. Rodrigues, referência em peptídeos. Nós estamos mostrando, vou mandar esse corte para você, nós estamos mostrando aqui o seu trabalho aqui, porque nós somos colecionadores e fã de animes, né? Então já vou mandar para você esse corte. Cara, ele é sensacional. Olha só a coleção dele, Eu tô vendo ali atrás, olha só que fantástico, né? entendeu? Muito fantástico. E vou te dizer mais ainda, cara. Ele sabe mais da cultura pop do que muito cara que tá aí no YouTube, que tem uma equipe inteira por trás. Entendeu? O tempo que ele não tá trabalhando como padre, ele tá lá estudando, jogando. Ele ama isso aí, cara. E os animes de antigamente, eles traziam muita sabedoria, né? Eu acho que a personalidade da nossa construção hoje nos dias Com atuais certeza. é baseada nos desenhos de Com antigamente, né? certeza. Nós temos uma collab onde eu falo que, né? Padre, é pecado assistir Cavaleiros do Zodíaco? Ele falou, pô, mas mais uma viúva da manchete. Ele falou, claro que não. O Cavaleiros do Zodíaco é extremamente cristão, vários É. valores. E é verdade, né, cara? A gente assistia
Cavaleiro do Zodíaco, meu pai é falecido, Deus o tenha. Vai falar, tá assistindo essa coisa do capeta aí. Pô, mas não era do capeta. Se parasse pra assistir, ele ia ver que ali tem muitos valores, Tem muitos valores e amizade. amizade, entendeu? Cara, manda um abraço aí pra galera. Quero mandar um abraço para todo mundo que eu amo. E é isso aí. Pô, boa. Pô, eu quero... Assim não fica ninguém de fora que me conhece, entendeu? Tá vendo? Bom, eu quero mandar um abraço, né? Hoje, em especial, eu quero mandar um abraço pra minha esposa, que tá lá trabalhando, que hoje eu vou gravar o dia inteiro. Fantástico, Ela tá fantástico. tomando conta dos meus Minions, que eu amo também, tá? Que é quem faz a gente até garantir que esse trabalho aconteça. Quero mandar um abraço também, cara, especial hoje também, Fernando Maradona. Tô devendo passar lá e deixar um brinde lá da Jardim Mac pra ele. Pro Bicudo, que é o treinador, um dos maiores do mundo, tá, cara? Que é até patrocinador aqui. E também, cara, eu quero mandar um abraço pro Marcão dos Venenos. Hoje ele tá fazendo hemodiálise, entendeu? Maravilha, um abraço para ele. Um grande percussor aí de muito conhecimento, né? De muito conhecimento. Revelado tanto o que tem por trás do fisiculturismo, né? E eu Um queria abraço para ele. te fazer um convite. A gente tem uma sketch mensal que chama Doutor Veneno, onde ele se veste médico. Manda ele lá no meu consultório, vai ser legal. Pode ir, pode ir. Eu vou arranjar uns pacientes muito doidos lá, ele também vai muito doido. Eu não sei se você sabe que essa semana é a semana do pré-carnaval, então tá todo mundo fantasiado na minha clínica. Então, se vocês verem o meu stories, tá todo mundo fantasiado. Eu tô de loira lá, as meninas estão de cigana, os pacientes estão de máscara. Teve uma paciente, nossa, essa máscara aqui parece a máscara da Freedom. Eu falei, o que é Freedom? Depois me falaram o que era. Eu falei, não, A Freedom é uma casa de swing. eu não queria falar aqui, mas é. Não, mas não é segredo pra ninguém. Não é segredo. Quando eu tinha 21 anos, meu pai tinha morrido, eu tinha 20, eu fui DJ da Freedom Que legal. durante 2 anos. E aí, essa semana, vi a aquela- gente tá tudo fantasiado. Então, no dia que ele quiser ir lá, eu acho que vai ser legal. Ele vai fazer uma coisa muito bacana e direcionada. E a gente vai orquestrar e organizar. Eu E vou, aí você faz. eu vou levar No o Marcão Rios. dos Venenos lá. Leva O lá. Doutor Veneno Doutor Veneno. vai conhecer o Doutor Rodrigues, o Isso. magnata. Quem tá com licopenia? Você. Pá! Licopenia, grau. Pá! Também pode sair, vai malhar e tomar veneno. Pá, então vamos fazer um negócio dele. Vai ficar legal, vai ficar legal. Vou deixar lá pra Marcão, usar. nós vamos fazer isso então. Gente, foi no oferecimento de Draco Pharma, Jardim Mac, Ossadeiros, Power Core. Cara, depois eu vou mandar pra você, tá? Tá ótimo. Treino com Tadalafila, Tá, tá? dá lá fila, então tá bom. MTF Moda Fitness, tá? Pô, e agradecer aí, ó, Lorena, Daniel aí, que hoje vai ralar pra caramba comigo aqui, que Isso é hoje nós ótimo. temos que trabalhar demais. É isso aí, gente. Até a próxima semana.